4 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas numa série de ataques em Jussiape, no interior da Bahia. Entre as vítimas estão o prefeito da cidade, Procópio Alencar, e a mulher dele, Jandira Oliveira Alencar. Um funcionário do governo do estado também foi assassinado. O autor dos disparos, Claudionor Galvão de Oliveira, morreu na troca de tiros com a polícia. Ainda não se sabe qual a motivação do crime. Ninguém estava preparado para lidar com o que aconteceu. Nem as autoridades, nem a imprensa, nem a população. Ninguém. Em 2012, eu era assessor de comunicação e imprensa do prefeito Procópio Alencar, mas nunca deixei de fotografar. Eu continuei fazendo fotojornalismo para a imprensa. Naquela manhã de 24 de novembro de 2012, eu estava na minha sala de aula de pós-graduação de comunicação, em Vitória da Conquista, quando eu chequei as minhas redes sociais e vi a palavra luto por toda a minha timeline. Como assessor de imprensa e comunicação do prefeito, eu devia explicações às pessoas e à imprensa, ao Brasil e ao mundo. Jornais, televisão, a imprensa brasileira e internacional, todos queriam saber o que estava acontecendo naquele instante. Quem poderia imaginar que uma tragédia caracterizada por uma série de ataques poderia acontecer da forma que aconteceu em uma cidade como Jussiape? Jussiape sempre foi conhecida por ser uma cidade pacata, ou um lugar onde nada acontecia. Procópio Alencar vivia um momento de felicidade plena, já que ele havia conquistado as eleições de 2012 e agora era prefeito de Jussiape. Naquele período ele celebrava com seus correligionários a sua vitória. Procópio sempre foi um líder. Ele conquistou muito mais do que eleitores, ele conquistou pessoas, seguidores fiéis que o seguiram até a sua morte. Sua última aparição pública havia sido, bem provavelmente, no que foi chamado de Mega Comício da Paz. Estamos no final da campanha, dessa campanha vitoriosa, e foi uma campanha que nós trabalhamos muito, lutamos muito, sofremos o cansaço natural, às vezes ficávamos tão cansados que não tínhamos condição de fazer muita coisa. Mas, diante dessa multidão que está aqui presente, valeu a pena. E como valeu a pena, minha gente? Um pombo foi solto para simbolizar o desejo de paz entre os concidadãos jussiapenses. O que ninguém poderia imaginar é que, por um motivo trágico, essa seria a palavra de ordem que os políticos adotariam em seus discursos nos próximos meses. Eu me lembro que eu interrompi o meu professor sobre a aula de crise na mídia e avisei aos meus colegas jornalistas sobre o que estava acontecendo em Jussiape naquele instante. Ironicamente, a aula que eu faltei seria a aula que eu iria mais precisar nas horas seguintes. A imprensa foi pega de surpresa, até porque grandes tragédias são sempre prenunciadas, mas nunca anunciadas. A partir de então, o meu celular não parou mais de tocar. Todos queriam saber, todos queriam entender de alguma forma o que estava acontecendo. A foto que me rendeu destaque no Jornal Nacional foi a foto do desfile dos 50 anos de emancipação política de Jussiape. Aquela foto se tornaria icônica. Eu não queria que minha fotografia ganhasse destaque em consequência de uma tragédia. Não mesmo. Ninguém merecia aquilo. Mas eu senti que eu estava prestando serviço ao mundo e ao jornalismo. Eu estava retratando os fatos através da fotografia. E isso era o melhor que eu podia fazer naquele instante. Minha fotografia devia ser sensível, mas, sobretudo, realista. Eu acredito que ela conseguiu traduzir o sentimento mais forte naquele momento, a dor.
A dor era o sentimento que sobressaía durante o tempo todo. O medo perdeu claramente espaço para a dor. Eu sentia que não havia espaço para outro sentimento. Havia lugar apenas para a dor. Quando eu cheguei na cidade, as ruas, a entrada, tudo estava cercado por viaturas da polícia. Jussiape estava sitiada, mas não era para menos. Permanecia viva ainda a teoria de que um grupo, cúmplice do atirador, estava solta. À noite eu dei uma volta pela cidade. Eu ainda estava exausto de tanto falar com repórteres, editores e fotógrafos. Então fui dar uma volta para respirar puro pela cidade. Todos estavam mortificados pela imensa perda de que havíamos sofrido naquele dia. A ficha parecia não ter caído ainda. No dia seguinte, os sons dos helicópteros se misturavam ao som das pessoas circulando pelas ruas. Eu só conseguia fotografar. A despedida, tanto na casa quanto na Câmara Municipal, reuniu muitas pessoas que vieram de outras cidades apenas para se despedirem das vítimas. O cortejo fúnebre foi acompanhado por uma multidão e muitos lamentos. Uma música, como um plano de fundo, parece ter deixado tudo ainda mais dramatizado. Era uma tristeza que não podia ser descrita. O governador, na época Jacques Wagner, esteve presente, além de outras autoridades da segurança pública do estado. O cemitério ficou lotado, ninguém mais podia entrar ou sair de lá. Eu me lembro de que para fazer algumas fotos, eu tive que subir no túmulo de um antepassado meu. A foto do túmulo violado do atirador revela uma das reações pelo acontecido. Eu me recordo que quando eu fiz a foto, eu havia encontrado também no cemitério alguns policiais. Eles estavam lá de prontidão para caso acontecesse mais alguma tentativa de violação. Um sentimento desconhecido naquele momento havia tomado a cidade. Eu não soube explicar, mas todos os que estavam presentes pareciam ter se prestado verdadeiramente. Ao menos foi isso que eu senti. Todos caminhavam de branco, ainda sentidos pelas mortes de Procópio Alencar, Jandir Alencar e Oderlange Pereira. Como fotógrafo, eu apenas conseguia clicar. Apertava o botão sem parar. Durante o manifesto, um cidadão jussiapense pediu a políticos que renunciassem à rivalidade política pela paz do município. Um pensamento utópico, mas puramente nobre. Emocionada, uma mulher também lembrou de Procópio Alencar como sendo o pai dos pobres, pela sua generosidade como médico e como pessoa. Por algum tempo, o medo e a insegurança ainda pairaram sobre a cidade, mas não tardou para voltar à sua rotina comum. Há uma fotografia que traduziu o sentimento da tragédia de 24 de novembro. A foto dessa mulher chorando é, de todas as do meu portfólio, uma das minhas preferidas. Há diversas leituras que podem ser feitas em uma única imagem, mas não me atrevo a fazê-lo aqui. Um rosto pouco provável surgiu como herdeiro do legado político de Procópio Alencar. Robson Alencar, um dos filhos do prefeito, entraria para a política anos mais tarde e concorreria ao cargo de vice-prefeito nas eleições de 2016. O que ninguém poderia imaginar é que a sua vitória seria a maior da história política de Jussiape. O destino parece mesmo brincar com os fatos. Destino ou não, o único fato que podemos lidar é que ninguém consegue prever o próximo passo do mundo. Restando a todos, os que permaneceram vivos, apenas as memórias do passado.